Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo. Hoje, dia 6 de dezembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje gostaríamos de conversar sobre o karma. O que é o karma? Ora, a palavra, inicialmente gostaríamos de esclarecer que a palavra karma não é uma palavra do vocabulário espírita, mas o espiritismo não nos proíbe de usar essa palavra. Essa palavra kármica vem de uma das línguas mais antigas do planeta, o sânscrito, que é uma língua muito antiga dos antigos hindus. E o que significa karma? Karma é o conjunto de um prefixo, segundo a língua, o sânscrito. É um prefixo, é uma palavra composta por um prefixo, ka, e um sufixo, ma, que juntando dá karma, que significa débito que precisa ser resgatado, lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura e colheita. Esse é o karma. E de maneira que esse karma, todas as criaturas têm o seu karma. É essa junção de débitos que nós contraímos nas encarnações passadas, somado esses débitos, esses pecados, diríamos assim, essas desobediências às leis de Deus, os crimes que nós cometemos de uma forma geral, somados ao de hoje, dá um karma. Existe o karma positivo quando nós praticamos uma boa ação. Quando nós praticamos uma boa ação, criamos uma consequência, ou seja, uma resposta. O efeito da boa ação chama-se o karma. Aí criamos um karma positivo, um karma construtivo. Mas quando nós cometemos uma má ação, aí criamos uma consequência, criamos uma resposta, criamos um efeito negativo que vamos ter que resgatar. E de maneira que o karma é uma palavra que vem do sânscrito, que significa o efeito ligado à causa, ou causa gerando o efeito, causas positivas gerando efeitos positivos, e causa negativa gerando efeitos negativos. E Jesus já falava disso, o Evangelho, a Bíblia fala disso, fala assim. Jesus falava do karma quando ele dizia: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com a medida que medirdes, serás medido. É o karma. Ou seja, mostrando ali o que o Espiritismo ensina, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeitos. Jesus dizia mais: a cada um será dado segundo as suas obras. As obras são os efeitos e a causa é o procedimento. Toda causa gera efeitos. E esses efeitos, muitas vezes, eles não vêm imediatamente. Eles vêm imediatamente, quer dizer, muito depois, mas os efeitos virão. Chama-se a colheita, a resposta dos atos que a gente comete. E de maneira que também quando se diz toda tempestade, aliás, quem semeia vento, colhe tempestade, é o karma, mostrando que quem semeia o vento vai colher a tempestade, porque o vento, que significa a causa,
vem trazer os efeitos. Quem planta, também é conhecido esse ditado, é um axioma popular, quem durante o dia planta, à noite colhe. Quem à noite planta, no outro dia há de colher. Tudo isso chama-se a lei de causa e efeito. A lei de semear e de colher, chama-se o karma. E há pessoas aqui na Terra, gostaríamos de dizer, eu diria melhor, há pessoas, há famílias que têm um karma pesado. Porque nós sabemos que as famílias é uma constituição de individualidade de criaturas humanas, aí forma uma família. Mas aí tem espíritos muito endividados com as leis de Deus, formando essa família. E essa família, geralmente, em encarnação passada, elas cometeram muito crime contra as leis de Deus e contra os semelhantes. Aí elas voltam hoje a agrupar desses espíritos que cometeram mal, formando família. Aí a gente vê aqui na Terra, mostrando a lei do karma, quando uma família é marcada por um destino, diríamos, de sofrimento, de dores, que se destaca aos olhos da sociedade e aos olhos humanos. É uma família vítima de doenças graves, família vítima de tragédias, família vítimas de desastre de automóvel, de desastre de carro, de desastre de aviões, tragédia de uma forma geral. Essas famílias são estigmatizadas, quer dizer, marcadas pelo passado delas. O passado delas chama-se a causa, que gera os efeitos de hoje, ou seja, as respostas são de sofrimento, de dor que marca essa família. Nesse mesmo sentido kármico, existem as pessoas individualmente, têm o seu karma, quer dizer, que é o conjunto de débitos e de créditos, que os débitos têm que pagar, têm que resgatar pela lei do karma. E de maneira que tem pessoa individualmente que tem o seu karma. O karma na família, o karma na sociedade, o karma, o conjunto de débito e crédito que tem que resgatar em família, em sociedade, em comunidade, em nação, em países, e o próprio planeta tem o seu karma, porque o planeta ele não existe, não está existindo sem a humanidade. A humanidade tem o seu karma, que somos nós, e o planeta também tem o seu karma. De maneira que o karma é gerado pela prática do mal ou do bem. Se você, como dissemos, pratica boas ações, você cria um karma positivo que vai lhe trazer uma resposta ou um efeito positivo, construtivo, feliz, que vai lhe fazer bem. Por isso é o que explica essa lei do karma, porque existem pessoas que são muito felizes, têm uma felicidade relativa ao planeta Terra, porque a felicidade não é completa aqui na Terra, porque o planeta Terra é um mundo de expiações e de provas. E nós vivemos aqui na condição de espíritos inferiores. Mas existe a felicidade relativa, que todo mundo pode criar para si, lutar por ela. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Tem pessoas que têm uma vida, diríamos, muito boa, muito bem, que vive bem, tanto materialmente como espiritualmente, porque o karma dela é positivo. Elas semearam em encarnação passada esses efeitos, semearam causas boas e hoje estão recebendo a resposta, que é o efeito. Não devemos esquecer, karma é o que? Causa e efeito. Causa gerando efeito. Causa, procedimento, gerando efeitos iguais, semelhantes ou iguais. Isso é o karma. E de maneira que tem pessoas que têm uma vida aqui bem melhor, relativamente feliz, e tem outras que têm uma vida muito feliz aqui na Terra. O que é que se explica isso? Pelo karma. É o karma dessas criaturas, que foi criado esse karma, as causas dele em encarnações passadas, e vem para hoje.
hoje nós estamos preparando também o nosso karma do futuro. E se nós praticarmos o bem aqui na Terra, nesta encarnação, esse bem, essa caridade, essa prática do bem de uma forma geral que nós estamos praticando, estamos anulando o nosso karma negativo que geramos nas encarnações passadas, anulando até certo ponto, e estamos estabelecendo bases para as encarnações futuras que serão felizes ou relativamente felizes. Esse jogo da vida, de semear e de colher, chama-se o karma. Quem semeia vento, colhe tempestade. O tempestade, como dissemos, é o que? É a resposta, é o efeito, porque nós estamos semeando vento e virão as tempestades. Isso é o que significa karma, que gostaríamos de repetir. Não é uma palavra que faz parte da nomenclatura do Espiritismo, do vocabulário da ciência espírita, mas o Espiritismo não proíbe de usá-la, porque ela significa lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de semeadura e de colheita, que Jesus ensinou a cada um segundo as suas obras, como já dissemos logo no começo. Então, o karma significa isto. Que esse karma está ligado apenas para complementar os esclarecimentos, o karma está ligado à lei da reencarnação, porque nós sabemos que as leis da natureza, elas são conectadas, elas se entrosam. Nesse entrosamento, elas se cumprem automaticamente. São as leis de Deus. Essas leis morais, a lei do karma pertence às leis morais da natureza, criada por Deus. E essas leis se acoplam. Então, a lei do karma está ligada à lei da reencarnação, do renascimento, que também é lei de Deus. E é justamente pelos canais da reencarnação que nós retornamos com o nosso karma. Tem crianças que já nascem com um karma pesado, cego, ou surda, ou muda. É o karma, é o espírito que está ali reencarnado, que está manifestando o seu karma, quer dizer, os efeitos das causas, dos crimes que cometeram na encarnação passada. E diante das leis de Deus, nós resgatamos, pagamos por aquilo que praticamos. Mas o livre-arbítrio da gente, quando a gente chega aqui na Terra, pode modificar essa lei do karma. Se fizermos o bem, a caridade, nos dedicarmos ao bem aqui na Terra, aí anularemos parte dessa lei, aliás, dos crimes que nós cometemos contra as leis de Deus nas encarnações passadas. Não é Jesus que diz no Evangelho: o amor apaga uma multidão de pecados. O amor através do livre-arbítrio. Nós nos decidimos a praticar o bem, aí anula o nosso passado criminoso. Parte. Que Jesus nos disse que anulava todos os pecados. O amor apaga uma multidão de pecados, mas não disse que era tudo. Isso é o que se chama o karma, a cada um segundo as suas obras. Com a medida que medir do vosso irmão, será medido também. De maneira, nossos companheiros, que hoje nós conversamos sobre a lei do karma, que devemos ter cuidado com ela, para não comprometer, não fazer um karma pesado para as outras encarnações. E de maneira que encerramos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e voltaremos com um novo tema na próxima edição. Muita paz!